A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 15, versículos 39 e 40. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou a Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Nós estamos aqui falando sobre o início dessa segunda viagem missionária, a qual ali nós vamos ver dentro da palavra a separação entre Paulo e Barnabé. Nós sabemos que a palavra do Senhor vai dizer que algum tempo depois de Paulo ele ter dito a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em toda a cidade, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. E ali, Paulo e Barnabé, eles vão estar decidindo ali ir visitar as igrejas, onde a cidade onde eles estavam implantando, ali a igreja, onde vidas e almas se renderam, e eles iam passar a voltar. Mas a palavra diz, no versículo 37, que Barnabé, ele queria levar João, João Marcos, o que escreve o Evangelho, que tem o seu nome. E Paulo, ele não achava prudente levar ele, pois ele tinha abandonado os na Panfilha, e permaneceu com eles no trabalho, versículo 38. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceram com eles no trabalho. Então, ambos ali tiveram um desentendimento, tão sério que se separaram. E Barnabé, ele vai levar consigo Marcos, e vai navegar para Chipre, mas Paulo, ele escolhe o que? Silas, e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Então, Paulo e Barnabé, eles discordaram ali abertamente a respeito de Marcos. O motivo de Paulo não ter aceitado que Marcos fosse com ele é porque ele já havia deixado ali anteriormente, abandonado eles anteriormente na Panfilha. E essa divergência de opinião, é interessante nós notarmos isso, ela levou os dois grandes pregadores a formarem dois grupos, e a empreenderem mais esforços missionários. Em vez de um grupo, havia dois grupos. Então, entenda que muitas das vezes o Senhor, ele vai permitir que haja uma separação, e essa separação não é para que o reino do Senhor venha a ser prejudicado, ou para que haja contendas, mas para que até mesmo o reino venha a se expandir. Porque a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. É o tempo de abraçar e é o tempo de se afastar-se de abraço. E nós vamos ver que ao eles se abrirem ali, vai se formar mais dois grupos que o evangelho vai avançar. Então, muitas das vezes, quando nós estamos acomodados em determinado lugar, ou situação, ou posição, ou função, já achando que nós já é suficiente e ali já está bom, como se nós estivéssemos acomodados, já tranquilo. Nós podemos esquecer de outras nações, podemos esquecer de outros povos,
Podemos estar focados muitas das vezes em um ministério, achando que já a posição, que a presidência, que o cargo ali exercido, aquilo dali já basta, e Deus está querendo muito mais de nós. Ele quer muito, tem uma obra muito maior do que aquilo que nós estamos vendo. Aquele processo, naquele tempo, seja numa igreja, num determinado ministério, seja ocupando determinado cargo, é algo que muitas das vezes nós estamos ali e o Senhor ali nos moldou, ali Ele está nos formando, Ele está nos ensinando, mas não é só para um determinado. Quando uma liderança, ou um irmão, ou um crente em Cristo Jesus, ele foca o seu nome num rótulo de uma igreja, quando ele coloca ali, né, que ele está em determinado lugar e ele é de pé roxo daquele lugar, e ele já acha que, né, ali vai ter que ir até, né, a sua morte, até quando, né, ele se aposentar. Podemos olhar isso e achar e se acomodar de uma forma e esquecer dos irmãos da Síria, da Cilícia. Podemos, né, estar, muitas das vezes, sendo um impedimento para que o reino do Senhor venha se expandir, não é para que a igreja cresça, é para que o reino do Senhor seja propagado. Porque se nós focarmos no rótulo, focarmos em uma coisa, em ficar focado no nome de uma igreja, achando que estamos servindo, né, ali, né, aquela certa denominação, nós nos perdemos ao longo do tempo e vamos estar trabalhando para poder ocupar cadeiras, vamos estar trabalhando para poder divulgar o nome da igreja e não o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes Deus vai criar, Ele vai permitir algo para que para que a gente venha sair da zona de conforto e venha avançar. Porque é muito cômodo trabalhar com uma pessoa, é muito cômodo ali para Paulo e para Barnabé, que já estava experiente, um já conhecia o outro, é muito bom, mas o Senhor ele quer expandir o seu reino. E muitas das vezes Ele vai nos colocar de frente de situações e nos dando realmente, nos capacitando, e ali vamos lidar com novas pessoas, vamos lidar com outros temperamentos, vamos lidar e não se acostumar muitas das vezes, até mesmo com aquela rotina que se torna algo tão religioso, tão costumagem muitas das vezes, que impede o Espírito Santo de Deus, que dá o crescimento à igreja, impede com que outras vidas venham sentar, venham desenvolver, porque, né, o Senhor tem muitas pessoas hoje, obreiros hoje no púlpito, tem muitos obreiros hoje, né, que estão travados, que estão parados, porque muitas das vezes a liderança, se ela não vigiar, ela toma aquelas pessoas como se fosse pertencente, fosse daquele lugar, somente daquela denominação, e muitos outros lugares têm vidas e almas que estão precisando ouvir a palavra, e tem pessoas que estão enterrando talentos porque não está sendo direcionado corretamente pelo Espírito Santo. E eu entendo que muitas das vezes Deus vai permitir uma divisão, uma separação, para que o reino dele venha se expandir, para que famílias saiam, preguem a palavra e iniciem trabalhos, né, em lugares que precisam realmente de ouvir. Pessoas estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Vamos ver que Deus ele trabalha mesmo através de conflitos e discordância, né? O cristão nem sempre concorda em tudo, mas os problemas podem ser resolvidos quando aceitamos as diferenças e permitimos que Deus faça a sua vontade, e devemos permitir que Deus faça. E muitas das vezes muitos estão querendo tomar decisões, muitas lideranças tomando decisões pelos seus próprios liderados. A gente tem que ensinar o caminho, e eles que devem tomar as decisões. Né? Devemos estar realmente, aprendendo a resolver os problemas, né? Aceitando as diferenças, aceitando que Deus ele que permite, a vontade dele é que prevalece. E se a nossa vontade estiver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, nós devemos sim estar tomando decisões e avançando. Mesmo como foi com Filipe, que estava ali, né, em Samaria, e pregava o evangelho, vidas e almas se renderam, mas o Senhor falava, larga tudo e vai para um lugar, uma estrada deserta.
larga tudo e vai. E lá tem um homem, vai ter alguém que precisa ouvir e que você explique. O profeta Isaías, explique a palavra de quantas pessoas precisam conhecer. E quer ouvir de nós quantos estão hoje esquentando cadeiras, com estudos, se mergulhando em conhecimento, é bom sim, mas para si mesmo. Para que estudar? Para que se formar em teologia? Para que estar adquirindo conhecimento se é só para si? Ou é para que o evangelho seja expandido, para que nós possamos pregar a palavra do Senhor, seja pelas redes sociais, pelas mídias, seja presencialmente, seja na igreja do irmãozinho que está precisando de ajuda? Nós vamos entender que talvez você não tenha entendido que o Senhor tem criado e permitido algumas coisas na sua vida, no lugar que você está, para você se movimentar. Eu acredito que Deus, ele seca, muitas das vezes, a raiz, não permite que a água chegue na raiz. E quando o Senhor seca em algum lugar, é para se movimentar. Quando a água está secando, quando você está morrendo, procure ver, analisar, entender que muitas das vezes o Senhor está permitindo, ele está secando aquela raiz, para que você possa se movimentar em prol do seu reino. E se estava tudo bem com Silas, com Barnabé e Paulo, agora também vai ficar tudo bem com Silas e Paulo. Vai ficar tudo bem com Barnabé e João Marcos. Porque eles vão entender como homens maduros. Eles vão entender que tinha chegado o tempo, mesmo divergindo, mesmo tendo um desentendimento, o que importava era que o reino do Senhor fosse propagado. Silas foi um homem que acompanhou Paulo. Então, a segunda viagem missionária de Paulo, tendo Silas como seu companheiro, começou aproximadamente 3 anos após o final da primeira. Os dois visitaram a maioria das cidades que visitaram na primeira viagem, além de outras que Paulo tinha visitado na primeira viagem. A segunda viagem preparou o alicerce para a igreja da Grécia. Olha como que o Senhor permite. E foi através dessa segunda viagem que os alicerces ali para a igreja da Grécia foram fundados. Sila, ele havia sido enviado pelo Conselho de Jerusalém para levar a carta com a decisão ao Conselho de Antioquia. Nós falamos anteriormente, aí nos episódios anteriores, no versículo 14, no capítulo 15, versículo 22. Paulo, que trabalhava na igreja de Antioquia, escolheu Silas, da igreja de Jerusalém, para acompanhá-lo em sua segunda viagem por muitas cidades, a fim de divulgar as boas novas. Esse trabalho em grupo, ele demonstrava a unidade da igreja após a decisão do Concílio de Jerusalém. Então, irmão, é importante nós compreendermos o quanto o Senhor, ele quer nos usar. Mas para isso nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto para poder estar fazendo a vontade do Senhor. Hoje nós observamos os bancos cheios de crentes e pessoas que são levadas ao batismo são muito poucas. Acompanhar uma vida, pregar a palavra, não é simplesmente pregar e sair do lugar, esquecer aquela vida que você pregou, é você voltar nela. É isso que Paulo, Barnabé, Silas e João Marcos vão fazer nessa segunda viagem. Eles vão retornar a lugares que eles lançaram a semente do evangelho. E vão ali continuar aconselhando, ajudando, acompanhando, até deixar eles depois tocarem. Hoje as pessoas querem para si tomar as igrejas, querem tomar os pontos de pregação, quer tomar os trabalhos para si, quer ser dono do negócio.
Mas eu creio numa igreja, no evangelho, e olhando para o tempo apostólico, de que as igrejas implementadas não tinha dono, o dono era Jesus. Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos, os demais não eram donos da igreja, nem Pedro. Eles avançavam. Eu creio que aquele que ensina, aquele que ajuda, que ensina a palavra, depois que ele vê que as coisas estão avançando, ele precisa soltar e deixar ir, porque Deus vai abrir novas frentes, como nós vamos ver mais à frente a terceira viagem. Nós vamos ver o quanto o evangelho se expande. Então vamos entender que se você focar no rótulo, achar que o nome ali é aquele nome, pelo nome da igreja que está no rótulo, você vai ficar preso. Mas se você abrir, ampliar a sua visão, se o Espírito Santo de Deus ele abrir a sua visão e você olhar para o reino de Deus, as boas novas da salvação, você vai levar pessoas a Cristo Jesus. E essas pessoas que vão ser levadas, elas vão dar continuidade naquilo que, desde o princípio, no modelo apostólico, no modelo que foi instituído lá pela Igreja Apostólica, pelos apóstolos, por Cristo Jesus. E o reino vai avançar. Que nesse dia você possa entender essa palavra. Que você possa entender que tem coisas que estão acontecendo na sua vida, principalmente de você, cristão, de você, obreiro, de você, pastor. É porque você está aprendendo aquilo que o Senhor mandou soltar. É que você está se pegando ao rótulo da igreja, ao quantos anos a igreja tem. E se a gente entender que tudo isso que o Senhor está revelando é para que nós venhamos, para que o reino dele venha se expandir na face da terra, para que mais almas se rendam ao Senhor. Você vai soltar hoje. Você vai se libertar hoje dessa religiosidade em nome de Jesus. E vai avançar. Você crente que está só esquentando cadeira e não quer compromisso com o Senhor, não quer compromisso com a obra. Deus muitas das vezes ele permite, não só como permitiu, ou permite desavenças e até um desentendimento, melhor dizendo. Ele permite até enfermidade. Tem pessoas com depressão, tem pessoas com ansiedade, porque está vivendo todos os dias como um religioso. Está vivendo, né, como já acostumado a servir. Já está vivendo e não quer abrir mão da sua rotina. Já fez a sua própria rotina. Não dorme direito, não tem paz, não consegue entender e discernir as coisas do Espírito, porque muitas das vezes está já, né, levando tudo e se acomodou. Então, que essa palavra que o Senhor que tem revelado nesse dia, você possa entender e despertar desse sono, despertar desse cansaço, sair da rotina. O servir ao Senhor não é só 2 vezes na semana, é todos os dias. O servir ao Senhor é avançar no seu reino, fazendo a sua obra. Então que você nesse dia entenda, e que você entenda como uma revelação do Senhor, e como uma confirmação do Senhor, que o que você está passando hoje, que você não está compreendendo, é porque você deve avançar no reino do Senhor Jesus. Se lançar. Se lance nesse dia. Se coloque à disposição. Que o Senhor ele vai levantar sempre pessoas para estar ao seu lado. Barnabé nem Paulo ficaram abandonados. Pelo contrário, nós vamos ver que Marcos, ele vai mais tarde, ele vai se tornar uma pessoa muito importante para o ministério de Paulo. Se lê depois em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Então Deus ele trabalha através de conflito e discordância. Então, mesmo que a gente não concorde com tudo, importa que o nome do Senhor seja glorificado. Permita que Deus ele faça a sua vontade, a vontade do Eterno,
seja feita na sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia.